Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos apresenta dois homens que sobem ao templo para rezar. Mas só um deles vai encontrar verdadeiramente Deus. E é exatamente aqui que eu quero lhe perguntar se quando você se aproxima de Deus, você o faz para se justificar ou para se deixar justificar. Muitas vezes, meus irmãos, sem perceber, nós rezamos como um fariseu, exaltando nossas obras e esquecemos que o Senhor olha mais para o coração arrependido do que para as mãos cheias de títulos espirituais. Fiquem comigo até o final desta reflexão, porque o Senhor quer falar ao nosso íntimo hoje e nos ensinar como se reza de verdade. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o orgulho ora, Deus se cala. Quando a humildade chora, Deus escuta. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas nos apresenta hoje uma parábola contada por Jesus a alguns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam simplesmente os outros. Temos aqui duas figuras importantes neste trecho do Evangelho: um fariseu e um publicano. O fariseu representa o homem religioso, observador da lei, um homem respeitado e zeloso, mas orgulhoso de si mesmo. Ele ora em pé, não para Deus, mas para si mesmo. Sua oração é um espelho de vaidade. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo, não sou como os outros homens. O publicano, ao contrário, ele representa o pecador consciente de sua miséria. Ele permanece à distância, sem sequer levantar os olhos ao céu. Sua única oração ressoa como um grito de humildade: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus então conclui a parábola com uma inversão desconcertante. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui está o centro do Evangelho de hoje. Não é a aparência da justiça que salva, mas a verdade do coração diante de Deus. A oração verdadeira não nasce dos lábios que se vangloriam, mas dos lábios que com humildade reconhecem suas misérias. Deus não resiste, meus irmãos, ao coração contrito. Como vai nos ensinar Santo Agostinho, Deus é tão grande que só pode caber no coração dos pequenos. O fariseu tentou elevar-se por palavras.
o publicano foi elevado pelo arrependimento. O fariseu, meus irmãos, falava de si. O publicano falava a Deus. O fariseu confiava em suas obras, mas o publicano se abandonava à misericórdia. Irmãos, quantas vezes também nós somos fariseus disfarçados de fiéis devotos? Participamos da missa, servimos na igreja, rezamos, mas fazemos essas atividades para sermos vistos, elogiados ou reconhecidos. E ao mesmo tempo, meus irmãos, o que é pior? Julgamos quem erra, condenamos quem não vive como nós e esquecemos que a santidade não se mede por comparações, mas por conversão. O publicano dessa parábola nos ensina o caminho do discipulado autêntico. Ajoelhar-se para ser levantado, calar-se para ouvir e chorar para ser consolado. Hoje nós sabemos que tudo é medido por performances, mas Deus não quer performances religiosas. Ele quer um coração aberto a Ele. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a oração do humilde penetra os céus e não se detém até alcançar o trono de Deus. Se hoje você se sente distante, se você se sente impuro ou fraco, saiba que é exatamente aí que Deus te encontra. Enquanto o orgulhoso fala de si, o humilde ouve o Senhor. Enquanto o fariseu oferece obras, o publicano oferece o coração. E é este coração que Deus deseja encontrar em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha tentado ser justo diante dos homens, mas Deus te chama hoje a ser verdadeiro diante dele. Talvez você tenha rezado muito com palavras, mas com poucas lágrimas. O Senhor está te dizendo hoje: desce do altar do orgulho e entra no templo da misericórdia. Quem se ajoelha diante de Deus, meus irmãos, jamais cairá diante dos homens. Deus não quer a tua perfeição, ao contrário, Ele quer a tua verdade. E se hoje você clamar para Ele com confiança: Senhor, tem piedade de mim, fique certo, meus irmãos, de que o céu vai se abrir sobre vocês. Tome posse dessa palavra poderosa. E agora eu convido a vocês, meus irmãos, a compartilharem este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus escuta os humildes e levanta os que choram. Que o Deus da misericórdia te conceda um coração humilde, uma fé viva e uma oração que faça o céu se inclinar sobre você. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.